esquecerei o dia em que ele, um japonês chamado Sokomo, da tradicional família Kudiomi, veio morar com a gente. Meu marido o trouxe de volta de uma viagem, a Okinawa. Sokomo era um primo distante de meu marido, e ele havia sofrido um acidente, ficando paraplégico, em uma cadeira de rodas. Tínhamos então cerca de 3 anos de casados, 2 filhos, e eu não era feliz. Vivíamos em uma cidade pequena, chamada Janjolão, incomunicável e distante da cidade grande. Uma cidade quase morta ou prestes a desaparecer. Eu não pude conter um grito de horror quando o vi pela primeira vez. Ele era sombrio, sinistro. Com grandes olhos amarelados, quase redondos e sem piscar, que pareciam penetrar através das coisas e das pessoas, e um corpo longo e magro, como uma lombriga sentada em uma enferrujada cadeira de rodas. Minha vida infeliz se transformou em um inferno. Na mesma noite de sua chegada, implorei ao meu marido que não me condenasse à tortura de sua companhia. Eu não conseguia suportá-lo, ele me inspirava desconfiança e horror. Ele é completamente inofensivo, disse meu marido, olhando para mim com marcada indiferença. Você vai se acostumar com a companhia dele e, se não conseguir, não houve como convencê-lo a levá-lo embora. Ele ficou em nossa casa. Desde o primeiro dia, meu marido o designou para o quarto do canto. Era um quarto grande, mas úmido e escuro, com fungos verdes crescendo nas paredes, devido à infiltração. Por esses inconvenientes, eu nunca o ocupava, apenas o zelador, conhecido como Zé Rique, gostava do quarto, tomando água do lustre, em dias chuvosos. A casa era muito grande, com um jardim no terraço de cima e os quartos e sala distribuídos no mesmo andar. Possuía uma garagem mofada no andar de baixo, com 2 portões velhos de madeira, onde, em um passado bem distante, partidas de pingue eram travadas entre os antigos moradores da rua, agora abandonada. Entre os quartos e o jardim havia corredores que protegiam os quartos da chuva e do vento que eram frequentes. Cuidar de uma casa tão grande e manter o jardim arrumado, minha ocupação diária da manhã, era uma tarefa difícil. Enquanto eu regava as plantas, as crianças se divertiam jogando estrela sela nova, dedo no toba. Às vezes, passavam horas, silenciosos e muito atentos, tentando pegar as gotas de água que escapavam da velha mangueira. Eu não podia deixar de olhar, de vez em quando, para o quarto do canto. Embora passasse o dia todo dormindo, ou sentado na cadeira, eu não podia confiar. Houve vezes em que, quando estava preparando a comida, via de repente sua sombra projetando-se sobre o fogão a lenha. Sentia-o atrás de mim, eu jogava no chão o que tinha nas mãos, e saía da cozinha correndo e gritando como uma louca. Acredito que ignorava completamente a nossa criada, a senhora Guadalupe, conhecida carinhosamente como Caga-Tronco, devido a várias interdições do banheiro de serviço de nossa casa. Nunca se aproximava dela nem a olhava. Socomo fazia apenas 2 refeições, uma quando acordava ao anoitecer e outra, talvez, de madrugada antes de dormir. Guadalupe era encarregada de levar a bandeja, posso assegurar que a arremessava dentro do quarto, pois a pobre mulher sofria o mesmo terror que eu. Toda sua alimentação se reduzia a carne sangrenta e um copo de Coca-Cola misturado com água, não experimentava mais nada. Uma noite eu fiquei acordada até perto das 2 da manhã, ouvindo do lado de fora. Quando acordei, vi-o ao lado da minha cama, olhando fixamente para mim com seu olhar penetrante. Eu pulei da cama e joguei-lhe a lâmpada a óleo que deixava acesa a noite toda. Não havia eletricidade naquela cidadezinha e eu não teria suportado ficar no escuro, sabendo que a qualquer momento ele escapou do golpe e saiu do quarto. Como um cadeirante poderia ser tão ágil? Ou será que estava fingindo? A lâmpada caiu no chão de tijolos e a gasolina inflamou rapidamente. Se não fosse Guadalupe que veio correndo com os meus gritos, a casa teria queimado toda. Meu marido não tinha tempo para me ouvir e não se importava com o que acontecia em casa. Só falávamos o essencial. Entre nós, o afeto e as palavras haviam acabado há muito tempo. Eu volto a me sentir doente quando me lembro.
Guadalupe tinha saído para fazer compras e deixou o pequeno Martim dormindo em uma caixa onde ele costumava dormir durante o dia. Eu fui vê-lo algumas vezes, ele estava dormindo tranquilamente. Era perto do meio-dia. Eu estava penteando meus filhos quando ouvi o choro do pequeno misturado com estranhos gritos. Quando cheguei ao quarto, o encontrei batendo cruelmente na criança, o enforcando. Ainda não saberia explicar como tirei a arma do pequeno e como o ataquei com um pau que encontrei à mão, e o ataquei com toda a fúria contida por tanto tempo. Não sei se causei muito dano a ele, porque desmaiei. Quando Guadalupe voltou das compras, me encontrou desmaiada e o pequeno cheio de feridas e arranhões que sangravam. A dor e a raiva que ela sentiu foram terríveis. Felizmente, a criança não morreu e se recuperou rapidamente. Quando contei o que havia acontecido ao meu marido, exigi que ele o levasse, alegando que ele poderia matar nossos filhos como tentou fazer com o pequeno Martim. Cada dia você está mais histérica, é realmente doloroso e deprimente te ver assim, já te expliquei 1000 vezes que ele é um ser inofensivo. Meus filhos estavam com medo, já não queriam brincar no jardim e não se separavam de mim. Quando Guadalupe ia ao mercado, eu os trancava no meu quarto. Essa situação não pode continuar, eu disse um dia a Guadalupe caga-tronco. Teremos que fazer algo e logo, ela respondeu. Mas o que podemos fazer sozinhas? Sozinhas é verdade, mas com ódio. Seus olhos tinham um brilho estranho. Senti medo e alegria. A oportunidade chegou quando menos esperávamos. Meu marido partiu para disputar um campeonato de bocha no clube de pesca de Mauá. Ele disse que demoraria 20 dias para voltar. Guadalupe e eu passamos a noite fazendo planos. As crianças dormiam tranquilamente. De vez em quando, ouvíamos Socomo, Cudiome chegando até a porta do quarto e batendo com raiva. No dia seguinte, demos o café da manhã para as 3 crianças e, para estarmos tranquilas e que elas não nos atrapalhassem em nossos planos, as trancamos no meu quarto. Guadalupe e eu tínhamos muitas coisas para fazer e estávamos com tanta pressa em realizá-las que não podíamos perder tempo nem para comer. Guadalupe cortou várias tábuas, grandes e resistentes, enquanto eu procurava martelo e pregos. Quando tudo estava pronto, fomos em silêncio até o quarto do canto. As folhas da porta estavam entreabertas. Segurando a respiração, baixamos os pinos, depois fechamos a porta com chave e começamos a pregar as tábuas até fechá-la completamente. Enquanto trabalhávamos, grossas gotas de suor escorriam pela nossa testa. Ele não fez barulho naquele momento, parecia estar dormindo profundamente. Quando tudo estava terminado, Guadalupe e eu nos abraçamos e choramos. Os dias que se seguiram foram terríveis. Ele viveu muitos dias sem ar, sem luz, sem comida. No começo, ele batia na porta, jogando-se contra ela, gritando desesperado, arranhando. Nem Guadalupe nem eu podíamos comer ou dormir, os gritos eram terríveis. Às vezes, pensávamos que meu marido voltaria antes que ele morresse. Se ele o encontrasse assim? Ele resistiu muito, acho que viveu quase 2 semanas. Um dia, não ouvimos mais nenhum barulho. Nenhum gemido. No entanto, esperamos mais 2 dias antes de abrir a porta. Quando finalmente abrimos a porta, um corpo estirado no chão, com as unhas cobertas de sangue, extremamente magro, com as costelas saltadas e a mão esquerda roída, com os dedos parcialmente comidos, provavelmente por ele mesmo, devido à fome. Seu rosto estava desfigurado, mas algo familiar me chamou a atenção. Aproximando ainda mais, reparei em um sorriso macabro, e comecei a chorar. O rosto era de meu marido.